Hoje eu me deparei com esse vídeo aqui. Deus está descendo com a sua ira total. Eu não sei se vocês sabem, mas o estado do Rio Grande do Sul, ele é um dos estados com maior número de terreiros de macumba. Como é que fica isso, gente? Como é que você pode falar uma coisa dessa? Que Deus, com toda a raiva do mundo, toda a ira, vai lá e mata e assassina milhares de pessoas, mandando inundar. Como é que eu vou adorar a Deus com medo de Deus? Medo de ir para o inferno? O inferno é aqui na terra. O inferno é o ódio que você tem no coração. O inferno é você estar aí aplaudindo, feliz da vida, com a tragédia do Rio Grande do Sul e dizendo que Deus fez muito bem em ter matado essas pessoas. Foi praticamente o que foi dito. Que Deus é esse? Eu não cultuo esse Deus. Eu cultuo um Deus que é meu alicerce do meu ir e vir. Que Deus é esse? Que me cria e depois me joga no inferno para satisfazer o próprio ego desse Deus? Então é um Deus ególatra. Esse Deus ególatra não é meu, é teu. Não projete em mim o teu ódio, o seu preconceito, e não dissemine entre os meus o ódio que você carrega. Eu sou Oba Petu, Agbaye Ifé, Oba Isuru, do culto de Obatalá, da cidade de Ilé-Ifé, Nigéria. E também do templo Efun Lasse, ou Efun Laché, no Rio de Janeiro. Primeiramente, eu quero adorar a Deus sobre todas as coisas, Iba Olodumare, Iba Ashedá, Iba Akodá, Iba Ifá, Ifá é a voz de Deus, Iba Obatalá, Orixá, Orimi, Oluorimi, Senhor do meu Ori, Senhor das minhas vitórias. E hoje eu me deparei com esse vídeo aqui. Deus está descendo com a sua ira total. Eu não sei se vocês sabem, mas o estado do Rio Grande do Sul, ele é um dos estados com maior número de terreiros de macumba. É o maior número, mais do que a Bahia. E já vinham em algumas, eu estava vendo ontem, em algumas igrejas, alguns profetas já estavam anunciando em janeiro, fevereiro, sobre algo que ia acontecer no Rio Grande do Sul, devido a ira de Deus mesmo. Então, as pessoas estão brincando, e não há um Deus maior que ele. E aí as pessoas estão abusando disso. Vocês podem ter certeza que Deus não divide sua honra com ninguém. Não divide. Isso vai ter consequência. Está tendo as consequências aí, né, o que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. Por que foi o Rio Grande do Sul? Por que não foi o estado de Santa Catarina? Olha, o que cometer tantas cidades ao mesmo tempo. Que Deus está irado, está com muita raiva, por isso Deus está destruindo o Rio Grande do Sul com essas chuvas torrenciais. Eu escrevi um texto que eu vou ler. A ira de Deus. Nesse vídeo, a cidadã fala que Deus está irado e castigando o Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul é o maior estado do Brasil em número de centros de macumba, de acordo com a colocação desta cidadã. É um dos estados com maior número de terreiros de macumba. Será que Deus odeia tanto assim os seus filhos? Estaria Deus tão enfurecido a ponto
de tirar a vida de milhares de pessoas, de jovens, idosos, crianças, animais e bebês. Falar em bebês, né? A cena daquele bebezinho boiando morto. Meus sentimentos, a família que perdeu esse neném e várias outras crianças e entes queridos que estão morrendo e morreram, né, nessa calamidade. E uma outra criança achou que era uma boneca boiando no rio, e quando foi ver, era um bebê. Aí eu escuto essa senhora no vídeo falando que Deus está irado e castigando. Deus está descendo com a sua ira total. Deus castigaria mesmo uma criança inocente? Porque o Estado do Rio Grande do Sul decidiu ter um número maior de centros espíritas ou de macumba? Será que se Deus está tão raiva assim que deixou milhares de pessoas desabrigadas? Como é que fica isso, gente? Como é que você pode falar uma coisa dessa? Que Deus, com toda a raiva do mundo, toda a ira, vai lá e mata e assassina milhares de pessoas, mandando inundar todo um estado. Aí me faz pensar em Petrópolis, por exemplo. Petrópolis, uma cidade do interior do Rio de Janeiro, que no ano 2022, no dia 15 de fevereiro, morreram 240 pessoas. Uma chuva também torrencial. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, gente! Meu Deus do céu, gente! Vou embora, gente, vamos sair daqui! Caiu um monte de casa, tem muita gente soterrada. Olha, Vanessa, olha isso, Vanessa! Vanessa, dormiu, Vanessa! Muito nervosa! E uma curiosidade, Petrópolis é uma cidade extremamente cristã e católica. E lá, Deus não ficou irado? O que você me diz disso? Milhares de pessoas em Petrópolis perderam também as suas vidas. Por que você não usou também o nome da ira de Deus para Petrópolis? Por quê? Porque é uma cidade católica, cristã, na sua maioria. Então, você que usa os desastres naturais para enaltecer a sua opinião e fomentar ainda mais o ódio entre as pessoas em nome de Deus, porque Deus, na sua opinião, que você diz no vídeo que Deus está irado, então esse ódio de Deus está no teu coração que você pensa isso. Aí você usa o nome de Deus, matando inocentes no Rio Grande do Sul e outras partes do Brasil também. Esta cidadã que diz que Deus está irado com o Rio Grande do Sul, ela cita uma tragédia natural e infeliz como ira de um Deus. O que você me diz de Israel, por exemplo? Eu vou até ler depois que eu escrevi aqui sobre Israel, que tem guerra 24 horas, uma guerra santa infindável. Será que Deus também odeia Israel, onde Jesus Cristo também passou por lá? Será que Deus odeia o Japão, um tsunami que houve, morreram milhares de pessoas? O Katrina, nos Estados Unidos, New Orleans, milhares de pessoas morreram, e New Orleans, Estados Unidos, um país cristão, e Deus também matou milhares de pessoas com furacão e com chuvas e tempestades. Isso é um desastre natural. A natureza, ela reclama
a camada de ozônio, por exemplo, sendo destruída. Então a natureza ela vai cobrar o que é dela. Agora, usar de um desastre natural para poder dizer que Deus está castigando todo um estado, o sul do nosso país. Isso é um absurdo você fazer isso. Essa hora tem mãe, pai chorando, filho e filha chorando. E você preocupada ou preocupado em espalhar o ódio e ainda transferir esse ódio para o Criador. Aí vem a intolerância religiosa. Isso é crime. Israel, como eu disse, está aí, né? Numa guerra santa de milhares de pessoas que morrem diariamente. A diferença é que é uma guerra. E no Rio Grande do Sul, foi um desastre natural. Vou seguir com o texto. Em um momento trágico e de solidariedade, ainda temos que enfrentar situações de intolerância que buscam desmerecer, diminuir e desrespeitar crenças e práticas religiosas de milhares de brasileiros e cidadãos no mundo afora. Vou te informar, então, que a diversidade religiosa é um direito constitucional do Brasil e o Brasil é um Estado laico. É inadmissível que, em pleno século XXI, ainda tenhamos que lidar com discursos de ódio e intolerância religiosa. E usar o nome de Deus dizendo que a sua ira está punindo toda uma nação. A liberdade de crença e diversidade religiosa são valores fundamentais. Valores esses fundamentais em uma sociedade democrática e inclusiva. O candomblé, a Umbanda, religiões de matriz africana, é reconhecida e protegida pela Constituição Federal Brasileira. As pessoas que optam e seguem por essa fé têm o direito de praticá-la livremente, sem sofrer discriminação ou preconceito. Livremente, obedecendo às leis do país, lei federal, estadual e municipal. A intolerância religiosa é considerada um crime e uma violação dos direitos humanos no Brasil. Existem leis que visam proteger a liberdade religiosa e combater atos de intolerância. Uma das principais leis é a Lei 9459 de 1997, que torna crime a discriminação ou preconceito devido à religião. Além disso, a Constituição Federal de 1988 assegura a liberdade de crença e culto religioso como direito fundamental de todos os cidadãos desta nação chamada Brasil. Qualquer forma de intolerância religiosa que viole esses direitos é passível de punição de acordo com a legislação vigente. O Brasil possui órgãos e mecanismos de combate à discriminação e intolerância, como o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que atua na promoção dos direitos
e no enfrentamento de todas as formas de discriminação, incluindo a religiosa. Esta afirmação de que a tragédia do Rio Grande do Sul seria uma punição divina por conta da presença de centros de candomblé ou centros de umbanda, ou vulgarmente falando, centros de macumba, isso é irresponsável da sua parte, que coloca uma frase tão horrível, comparando uma calamidade natural, onde milhares de pessoas agora estão gritando, chorando, porque perdeu seu filho, sua filha, sua mãe, teu pai, sua avó, seu avô, seus entes queridos. Aí você me diz que é uma punição divina, porque Rio Grande do Sul é o maior estado de centro espírita do Brasil. Então Deus foi lá de propósito e matou todo mundo afogado. Pois foi isso que essa senhora falou no vídeo. Repito, a afirmação de que a tragédia do Rio Grande do Sul seria uma punição divina por conta da presença de centros de candomblé umbanda é uma afirmação totalmente irresponsável e inconsequente, infundada e completamente desrespeitosa. Eu não digo desrespeitosa somente a minha crença, mas você está desrespeitando a dor de quem agora não sabe nem onde está o seu filho ou sua filha levado pelas águas. Não tem nem o direito de enterrar, porque o rio levou. Isso sim é um desrespeito. Não há empatia da sua parte. E pessoas não empáticas têm alguma psicopatia a ser tratada. Continuando o que foi escrito, nenhum desastre natural deve ser usado para justificar ataques a crenças religiosas. Pois é, e você se lava nas costas do Criador para promover o seu ódio contra nós humanos que optamos por adorar o mesmo Deus de uma forma que eu me sinto próximo dele. Então, se um raio cair na cabeça de alguém andando na rua, é porque aquela pessoa está sendo punida que está andando, talvez, na esquina de um centro de macumba. Olha que interessante. E se for um evangélico caminhando no centro, um raio cair na cabeça dele, é Deus que está punindo ele? O que me diz você, com milhares de evangélicos e cristãos que também morreram nas águas do Rio Grande do Sul? Será que Deus está punindo esses cristãos com a sua ira? Por que Deus teria raiva de quem serve ele numa igreja cristã? E diga-se de passagem, Jesus nunca teve uma igreja da qual ele fizesse parte. Porque ele pregava na sinagoga, pregava em praça pública. Então esses evangélicos e cristãos que eu respeito, se eles me respeitam ou não, isso não é assunto meu, porém, tem muito evangélico morrendo nas águas também do Rio Grande do Sul. Será que Deus, repito, está com ódio deles também? Continuando aqui o texto. Nenhum desastre natural deve ser usado para justificar ataques a crenças religiosas. Espalhar ódio e intolerância só contribui para dividir ainda mais nossa sociedade e ferir os direitos básicos de milhares de pessoas.
desrespeitando as famílias que tiveram suas casas e empregos e dignidades destruídas. Engraçado também, tragicômico, é pensar que Israel, por exemplo, a terra, abram aspas, terra santa, fecha aspas, sempre viveu em guerra, desde muito tempo, por questões territoriais. Será que Deus também está com ódio de Israel? Que todo dia morrem família, crianças em Israel. Todo dia morre. Será que Deus está com ódio? O que o povo israelita fez a Deus? Para ser assassinado pelo próprio, com a ira de Deus, de acordo com a colocação dessa senhora no vídeo. O Japão, por exemplo, o tsunami. Será que Deus tem ódio dos japoneses? Um tsunami que matou milhares e milhares de pessoas. Porque o Japão cultua o budismo? Aí Deus foi lá, já que você não me cultua, vou matar todos vocês. E outra coisa, como é que eu vou adorar a Deus com medo de Deus? Medo de ir para o inferno? O inferno é aqui na terra. O inferno é o ódio que você tem no coração. O inferno é você estar aí aplaudindo, feliz da vida, com a tragédia do Rio Grande do Sul e dizendo que Deus fez muito bem em ter matado essas pessoas. Foi praticamente o que foi dito. Porque Rio Grande do Sul é o maior estado de centro de macumba. Aí Deus fala, então eu vou lá e vou acabar com todo mundo mandando chuva, inundando casas. Eu vou destruir os filhos que eu criei. Que Deus é esse? Eu não cultuo esse Deus. Eu cultuo um Deus da harmonia, um Deus que traz equilíbrio. Um Deus que acolhe nesse momento as famílias que estão em desespero e chorando. Um Deus que traz calor quando se está com frio. Um Deus que traz uma brisa quando se está um calor insuportável. É esse Deus que eu acredito que se chama Olodumare na minha religião, que quer dizer o único Deus. Eu sou monoteísta, eu adoro o único Deus. Não são deuses africanos, só tem um Deus. E a sua criação, que tem nomes. O rio, o mar, a cachoeira, tem nome. Deus, ao meu ver, ele prega o amor e a união, especialmente em momentos como este, que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, onde é o nosso dever dar as mãos e acolher o povo do Rio Grande do Sul, hoje, 8 de maio de 2024. Estou gravando esse vídeo. Paira sobre o Rio Grande do Sul uma tragédia, uma dor irreparável de ver o próprio filho e a filha boiando na água, impotente, sem poder fazer nada. Aí eu tenho que acreditar que isso está acontecendo porque Deus está com raiva de eu não professar e frequentar a mesma fé que a sua. Deus vai lá e me mata? Mas eu sei que há evangélicos mortos também. E esses evangélicos e cristãos e católicos que morreram? Me fala você que falou isso. Deus também está com ódio deles? Reflita.
Rio Grande do Sul. Estamos no momento de solidariedade e não de disseminar ódio, ideias de castigo divino baseadas em intolerância religiosa. Minha senhora, Deus não está castigando, nem matando as pessoas, porque Ele tem ódio, porque Ele tem ira. Nesse momento eu rezo a Deus que apazigue o seu coração, mãe e pai, filho e filha, companheiros e companheiras, amigos e amigas, que perdeu alguém nessa chuva. Rezemos a esse Deus para apaziguar a sua dor. Rezemos a esse Deus para que traga paz para o teu espírito nesse momento de dor. Eu repudio veementemente, assim como você que está vendo esse vídeo, tenho certeza que também repudia veementemente qualquer forma de intolerância religiosa. O meu compromisso como Baapetu de Lei e Fé é promover o respeito às diferenças e a valorização da diversidade religiosa. Juntos, podemos construir, sim, um mundo mais justo e inclusivo para todos, respeitando o ir e vir, respeitando a opinião, respeitando o ser humano como humano, respeitando a cor da minha pele, respeitando assim como eu te respeito. Porém, no momento que você me desrespeita ou eu te desrespeito, existe lei para haver a punição de acordo com seus artigos. É onde o Estado tem que intervir. Mas você me diz que Deus castigou o povo do Rio Grande do Sul, porque o povo do Rio Grande do Sul tem uma fé diferente da sua? É sério isso? Pois essa ignorância é inadmissível. O Deus que eu cultuo prega o respeito, o amor e a união. E o Deus que você me diz que cultua nesse vídeo, que você fala que Deus está castigando o Rio Grande do Sul, é o Deus da ira, do ódio, da desunião, da intolerância, da homofobia, da misoginia. Eu não cultuo esse Deus. Eu cultuo um Deus que é meu alicerce do meu ir e vir. Que eu não preciso ter medo dele, porque eu vou para o inferno já é aqui. Eu não vou cultuar um Deus ou um orixá que me ameace. Ou que diga para mim, reze para mim, senão eu te mato. Que Deus é esse? Que me cria e depois me joga no inferno para satisfazer o próprio ego desse Deus? Então é um Deus ególatra. Esse Deus ególatra não é meu, é teu. Não projete em mim o teu ódio, o seu preconceito, e não dissemine entre os meus o ódio que você carrega. Tenha mais amor no seu coração e mais empatia pelas famílias que agora estão sofrendo e chorando embaixo de uma água. Axé.